Bem-vindo ao SOS Soninho. Eu sou a Adriana Franco, especialista em sono infantil, e é justamente esse o tema que a gente tanto fala aqui no canal. Então, se você está passando aí algum perrengue na sua casa, sofrendo com sono, com sonecas do seu filho, passando até, quem sabe, né, uma situação de privação de sono, cola na gente que a gente vai te ajudar muito com conteúdo relevante para te ajudar a identificar e resolver o seu problema. Hoje o tema é a alimentação e o sono. O que favorece, o que prejudica. E para enriquecer, né, o nosso vídeo de hoje, eu convidei aqui a minha amiga querida Fernanda Rabelo, que é nutricionista materno e infantil, para trazer informações ainda mais relevantes, mais profundas sobre como a alimentação pode prejudicar ou favorecer o sono do seu filho. Muito bem-vinda, Fê. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Antes da gente entrar direto no assunto, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, conta um pouco da sua história, como é que você chegou na nutrição materno-infantil. Claro, com certeza. Eu já sou formada há muitos anos, né? Tem mais de 10 anos aí de nutrição. Mas com a vinda do meu filho, que tem 2 anos, Leonardo, eu entrei nesse mundo de introdução alimentar e primeiro, lógico, né, todas as fases, amamentação, gestação e introdução alimentar, e me encantei pelo assunto. Graças a Deus a introdução dele foi bem tranquila, foi uma delícia. E aí eu fui aprofundando mais e fui fazer uma pós buscando mais conhecimento nessa área. E aí de lá pra cá eu venho trabalhando muito com crianças e também, né, agora que tá super em alta e graças a Deus tem tido muita procura por informações dos 1000 dias, não sei se você já ouviu falar. É o impacto da alimentação desde a gestação? Desde a gestação até os 2 anos de idade, exatamente. Mas existe mesmo esse impacto? Existe. O que eu comer na gestação vai impactar nos hábitos alimentares ou é na saúde? Na verdade, na saúde, Okay. né? Claro que também tem estudos que comprovam que crianças de mães que foram bem alimentadas, né, no sentido de qualidade, não de quantidade, tem uma imunidade melhor e tem também uma busca por alimentos com mais qualidade. Então, e até uma absorção mais benéfica mesmo do organismo. Entendi. Então, é tudo muito embrionário, né, tudo muito inicial as pesquisas, mas graças a Deus a gente tem percebido resultados bem legais e conseguido acompanhar nessas informações para a gente conseguir trazer isso para a realidade das mulheres, né? E que estão também conseguindo gerar filhos mais saudáveis aí. O que eu até costumo dizer, porque a alimentação, assim como o sono, inclusive, é um dos pilares da saúde. Sim. E, inclusive, um impacta no outro, tá, gente? É muito comum, por exemplo, que um bebê que esteja em privação de sono, ou seja, que esteja dormindo bem menos do que o necessário, que ele se alimente pior e que a absorção, né? e que a absorção também pode ser prejudicada por questões, porque acontece como se fosse um desbalanço, desregula hormonalmente falando a criança, e isso vai afetar negativamente vários fatores ali da saúde do seu filho. Não só de criança, como de nós adultos também, mas aqui a gente vai falar mais dos nossos queridos pequenos. Isso. Então, vamos agora direto ao assunto. De que maneira, conta para as nossas queridas seguidoras, de que maneira que a alimentação vai impactar no sono dos bebês e das crianças? Eu falo muito sobre isso aqui no canal, e eu incentivo as pessoas a terem bons hábitos alimentares, mas eu trouxe a Fernanda aqui justamente porque nós, como consultoras de sono, a gente sabe da importância disso. Mas o profissional ideal para te orientar a como criar esses bons hábitos alimentares é o nutricionista. Então, em muitos casos, a gente tem, inclusive, que trabalhar com um grupo multidisciplinar. Se a gente acha que tem uma criança que está tendo que a alimentação ou um mau hábito alimentar está impactando relevantemente a questão do sono, a gente vai chamar, como já chamei algumas vezes, juntos, né? A Fernanda vai chamar uma nutricionista para fazer um trabalho junto. Porque não adianta, às vezes, você ficar como é que eles falam? Dando soco em murro em ponta de faca, sendo que tem ali uma outra questão que pode estar atrapalhando, né, um outro fator que pode atrapalhar no contexto. Então, vamos lá, Fê, me conta como é que é essa ação dos alimentos
no sono? Assim, como a gente estava conversando, né, existem vários fatores que estão diretamente ligados a esse prejuízo ou esse benefício, né? A gente tem a qualidade dos alimentos e os tipos dos alimentos, e a gente tem o hábito mesmo, propriamente dito, de horários, de o que deve ser consumido ou não naquele momento, né? Sim. Antes de dormir mesmo, propriamente, né? O horário de dormir, de sono. A gente, só para vocês entenderem como, né, funciona bioquimicamente falando, a gente tem o triptofano, que é um aminoácido, que ele é responsável por regular a serotonina e a melatonina. São 2 hormônios que são regulatórios do sono. Né? Se quem está assistindo é a primeira vez, pode não ter ouvido a gente falar disso antes. Mas as minhas seguidoras mais antigas já ouviram falar muito do poder da melatonina e inclusive do malefício, vamos dizer assim, do cortisol nessa situação. Mas então vamos lá, o triptofano ele está presente nos alimentos e ele favorece... Ele favorece a produção de serotonina e de melatonina, né? E aí nesses alimentos que são, né, ovos, peixes, chocolate amargo, que, né, por incrível que pareça, todo mundo tem um vilão aí como chocolate, mas o amargo é benéfico. Nesse quesito. Em outros também. Sim. Estamos falando de sono, né? A aveia, as castanhas e as nozes. Claro que assim, né? Como a gente está falando de criança, é importante salientar que existem, que a gente tem que respeitar a janela de imunidade, né? Que a gente fala que pode ser que a criança não tenha sido exposta ainda ao ovo, então antes tem que fazer o teste. Tem que fazer os testes de alergia. De alergia. Falando assim, leigamente. Exatamente. Fazer o teste de alergia. De alergia, tanto do ovo, quanto das castanhas, das nozes, até do peixe também. É importante a gente fazer o teste antes de expor ele em vários momentos, né? Como que é esse teste? Só para quem tá em casa já... Normalmente a gente tem, quando a gente pega o bebê bem no início, né, que é o ideal, na hora da introdução alimentar, em torno de 9 meses, a gente expõe essas crianças ao consumo desses alimentos. Claro que é ideal ter uma nutricionista acompanhando isso, né, porque é delicado, vai muito de cada criança. Mas nessa fase dos 9, 10 meses é o momento que a gente oferece pela primeira vez para ver se tem alguma reação. Dá um pedacinho mesmo só para ver qual vai ser a reação e observar. E aí não tendo isso, a gente observa por 48 horas. 40 horas? E aí não tendo nenhuma reação, você percebe que tá tudo bem. E aí criança é muito variável, né? Então pode ser que por acaso ela tenha uma diarreia naquele dia, ou por acaso ela tenha alguma... então você tem que repetir. Aí é bom repetir, pra ver se realmente foi aquele alimento ou se pode ser alguma coisa externa. Entendi. Aí a gente até trabalha junto com o pediatra também, porque o nutricionista não fecha esse diagnóstico, né? Quem fecha é o pediatra. E aí, enfim, esses alimentos são os que têm mais triptofano. E aí a gente pode utilizá-los mais no final do dia, né, para que esse triptofano seja ativado no final do dia para ativar toda a cadeia dos hormônios que estimulam o sono. Além dos alimentos que favorecem o sono, existem alguns alimentos que prejudicam também. E talvez seja até mais importante as mamães ficarem mais atentas ao que prejudica. Se você está passando dificuldade para o seu filho, por exemplo, ele demora muito a adormecer, se ele fica muito agitado ali perto da hora que seria a hora ideal para ele adormecer, porque a gente tem crianças que já são naturalmente agitadas. Se o seu bebê está ficando muito cansado durante o dia também, ele vai ficar ainda mais agitado. E se você somar ainda um outro fator proveniente, por exemplo, da alimentação, que também vai favorecer esse agito, ou seja, a gente já tem aí 3 fatores prejudicando o relaxamento e prejudicando mesmo a capacidade ali dele adormecer mais tranquilamente. Então é importante ficar atenta, né, Fê? Sim. Para não colocar alimentos que vão prejudicar. Me fala um pouco desses alimentos. A gente tem a cafeína, né, que tá pra gente, todo mundo sabe, no café. Que ninguém, espero que ninguém dê pra uma criança pequenininha, mas pode acontecer. Tem a cafeína, então, lembrando que a cafeína também, além do café, tá presente em alguns chás. Então, porque é difícil a gente ver alguém que dê café, mas chá tem muito costume. Isso, inclusive para bebê. Sim. E não é recomendado, né? Principalmente se tiver aleitamento materno. Isso. E também nos refrigerantes, que apesar da minha
ácida luta, luta assídua aí contra eles. Muitas crianças consomem, então não deve ser consumido também antes de dormir, porque também contém muita cafeína. Cafeína, vai prejudicar. Isso. Além disso, a gente tem os açúcares, né? O açúcar em geral. Presente quando a gente fala açúcar, não é o açúcar propriamente dito só, não é só o açúcar branquinho que você mistura nas coisas, não. Mas ele está presente em inúmeros alimentos. Nos chocolates, ao leite, também nos outros, né? Mas principalmente no ao leite, nos biscoitos, nos bolos. Então, todas as preparações que tem muito açúcar, elas devem ser evitadas antes de dormir. Ou seja, aquele lanchinho típico, que é um bolo com leite achocolatado. Achocolatada, acho que é o terror das nutricionistas, né? Porque ele é Você recebe muita, porque a gente às vezes fica assim... Não, mas quem que tá dando... Porque, gente, vamos lá. Aqui a gente tá falando não só para mamães de bebês, mas também de crianças ali até, vamos dizer, ali até uns 5 anos, né? Que podem ter... Isso vai afetar sempre, até adulto, né? Essa questão do açúcar. Mas a criança ela tem menos consciência disso. Então, é muito comum, você recebe muita mãe... É muito comum, às vezes por hábito da família ou por um irmão que já toma maiorzinho, aí o bebê começa a tomar também. Até o bebê? Até o bebê. A partir de 1 ano já vi casos de pessoas que já dão leite com achocolatado. Então, às vezes a criança começa sai do peito, aí começa a tomar leite, tem uma recusa, aí já coloca o chocolate pra auxiliar. Pra ajudar a aceitação. E aí acaba um erro compensando o outro, né? Que não se deve fazer essa substituição aí pelo achocolatado, porque é prejudicial não só pelo sono, mas por N outros fatores que o açúcar não é artificial. Né? Super artificial, industrializado, pode dar cárie, né? Prejudica os dentes, então tem várias coisas aí que a gente luta contra, que não deve ser oferecido. E o que mais que a gente parou, né? A canela também não deve ser oferecida. Claro que se for uma pitadinha de canela, não vai fazer grandes feitos, né? Então é mais em grandes proporções, mas vai saber quais são os hábitos da família, é importante salientar. E pimenta também não é algo comum. Não é algo comum, mas também não deve ser oferecido, que prejudica também o sono. De todos esses, então, eu acredito que no contexto infantil, o que é mais comum é o açúcar. O açúcar, exatamente. E é esse que deve ser evitado. Você vai dizer que deve ser evitado em qualquer horário, mas no caso do sono, prioritariamente à noite, perto ali do horário de adormecer. Para crianças acima de 2 anos, a gente já tem interferências externas, já está na escolinha, já tem momentos que são ofertados alimentos que contêm açúcar. Não dá para ter uma bolha. Né? Não dá para viver numa bolha e tal. A gente tenta o máximo possível, ser o mais saudável possível, mas inúmeros alimentos industrializados contêm açúcar. Todos os biscoitos têm, né? Tudo tem muito açúcar. Então, evitar que esses alimentos sejam ofertados à noite. Ok. Agora, aproveitando que eu estou aqui com sua presença, vamos extrair tudo que podemos dela. A gente falou aqui dos alimentos que favorecem e prejudicam. Mas muitas vezes as mães elas têm dificuldade de transformar esses alimentos em refeições propriamente dita. Então, assim, o que você considera que seja, então, e é claro que aí vai variar da idade que estamos falando, mas se você puder dar ali uma opção para um bebê que está ali próximo ali ainda da introdução alimentar, um que já está ali já mais adaptado e até para um pouco mais velho, uma opção ou duas, não sei, de uma opção de jantar ou lanche, não sei o que você vai sugerir? Na verdade, isso tudo varia muito de acordo com a rotina da criança, né? Tem criança que estuda de manhã, tem criança que estuda à tarde, tem criança que dorme mais cedo, tem criança que dorme mais tarde, né? Então é muito delicado, assim, eu colocar jantar ou lanche. Aí tem família que tem hábito de jantar, tem família que tem hábito de lanche, né? Então acho que assim, eu posso te sugerir opções de alimentos que casados sejam legais para esse pré-sono, vamos dizer assim, né, para essa ceia, mas que aí vai muito da situação daquela família ali, né, dela ofertar, seja mais cedo, seja mais tarde, de acordo com o que tiver de rotina daquela criança ali. Eu sugiro muito o bolo que você falou, eu me lembrei aqui de uma receita que eu adoro passar para as minhas pacientes, que é o bolo de banana feito com farinha de aveia. Então ele é super saudável, eu não coloco açúcar, tem gente que coloca. A própria banana dá o docinho. A banana já dá o doce, então é legal. E ele é super simples de fazer, porque é só banana, ovo,
farinha de aveia, leite e fermento. Então ele é bem simples assim e tem todos os nossos ingredientes aí que eu falei que são benéficos, Exatamente. Né? Que são para um horário ideal aí, pré-sono. Uhum. E acaba que é um mimo, né? Um acalento, vamos dizer assim, para uma criança que queira uma coisinha, que já jantou e que queira só beliscar alguma coisa antes de dormir, né? E o bolo é legal, porque às vezes a pessoa já está com alguma situação de hábito alimentar ruim e ela quer fazer uma transição para uma melhora. Sim. Nesse caso, o bolo é algo que é visto pela criança, é atrativo para a criança e vai ser super saudável. Sim. Que é diferente, de repente, um menino que antes comia, sei lá, né, um bolo de chocolate normal, assim, sem integral, e aí de repente se aparece com cenoura, pepino e frango. É que uma seria, quebra muito grande. que é super saudável, mas vai ser difícil de você trazer, né, você fazer essa transição. Sim, então, nesse caso, é um alimento que é saudável, que vai favorecer ao sono da criança e ainda pode ser super atrativo. Sim, exatamente. Ótimo. Mais um. O leite, né? O leite é nosso queridinho aí, né? Seja, cada idade tem a sua indicação, né? Tem as fórmulas, tem a amamentação materna e tem o próprio leite integral mesmo, que depois de uma determinada idade a gente já introduz. E ele é excelente porque o leite tem o cálcio, e o cálcio auxilia o cérebro a utilizar o triptofano que a gente falou anteriormente. Então, auxilia todo esse processo de liberação da serotonina, da melatonina. Então, e por isso também tem muitas avós, né, que sem saber estão fazendo certo, de aquela história de, toma um leite quentinho antes de dormir e tal. Então, isso é benéfico, realmente é um ponto positivo aí, vamos dizer, da avó influenciar na alimentação infantil. Só voltando um pouquinho pro bolo, porque agora eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte, mesmo pro bebê mais novinho que tá fazendo ainda a introdução alimentar, já pode? Pode. A aveia é a mesma coisa daqueles outros alimentos que tem que ser testados. A aveia também? Sim, porque por causa do glúten, né? Que a gente pode ter contaminação cruzada de glúten. Mas uma vez testado, ele pode ser oferecido, se não tiver nada de doce, nem mel, nem nada disso, para crianças até 2 anos, não é recomendado. Nanda, então tem alguma opção que a gente sobre a qual a gente possa falar de jantar mesmo? Eu vejo o bolo como uma opção mais de lanche e de jantar. O que seria um tipo de jantar que favoreceria o sono? Vou te falar assim, questões de... A gente pode incluir o peixe, né, que eu penso que é bom, que a gente consegue ter aí também o triptofano. E aí, ao invés de pensar no jantar mais como nessa que você falou, tem os positivos e os negativos, né? Acho que a gente tem que pensar mais na questão negativa, para não ser um jantar muito pesado, com muita gordura, né, que vai dificultar mais a digestão, que aí vai prolongar essa digestão. Então, às vezes um peixe ou um frango com menos condimento, né, com menos industrializados, com temperos mais naturais e também... Ou seja, não usar aqueles caldos... Pelo amor de Deus, caldos, nunca! Eu ia falar caldo quinó mesmo, caldo mágico, essas coisas, não usar. Não usar. Isso aí, no geral mesmo, eu já peço para cortar desde quando começa acompanhamento comigo. Mas realmente não colocar. E esses óleos também, óleo de canola, óleo de milho, esses óleos todos são mais pesados. Então o ideal é que seja feito mais grelhadinho mesmo, até no azeite virgem, ou no forno, né? Uma preparação mais leve. E aí sempre abusar muito dos legumes, verduras, né? Que são sempre benéficos em qualquer momento e que são mais fáceis de digestão. Sopinha é uma boa opção? É uma boa opção, eu gosto bastante. Também tem essa questão do acalento, né? Eu acho que é bem associado, assim, ao colo, ao cuidado, né? As crianças costumam gostar muito. E ela também tem sempre mais legumes, verduras, etc. do que coisas mais pesadas. Sim, né? Acho uma boa opção, sim. De que forma? Você falou muito aí dessa questão da alimentação pesada antes do sono. A gente sabe, a gente tenta evitar de ter refeições pesadas antes do sono, mas o que é que realmente acontece? A gente só sabe que não é para comer alimentos pesados, mas por quê? Quando a gente começa uma digestão, o corpo inteiro tá direcionado para aquilo ali, né? E aí quando a gente entra no momento do sono, ela retarda a digestão. Então é como se tivesse mesmo parado, tivesse o processo sendo prejudicado, né, da digestão. Isso é ruim pro organismo, fica mal-estar mesmo, até pode dar um pouco de refluxo, dependendo
do quão perto a criança comeu e foi dormir. E pode prejudicar até a absorção dos nutrientes, dependendo do tamanho da refeição e do tempo de digestão que já foi feito ali antes de dormir. Entendeu? Então, aquele mesmo incômodo que nós, adultos, às vezes a gente experimenta, a gente come demais e dá aquela deitada, tem aquele incômodo que vai prejudicar o adormecer, essa mesma coisa pode acontecer com as crianças, com os bebês e com até as mais, crianças. né? Porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo, porque às vezes a gente levanta ou vai no banheiro, né? Ou, sei lá, né? Tem alguma uma reação de levantar porque tá vendo que tá alguma coisa incomodando. Depois, e tem bebê que nem consegue. E tem bebê que não sabe, nem consegue levantar ainda. E é interessante isso que você falou, eu não sabia, que diminui até a absorção dos nutrientes. Ou seja, às vezes você pensa numa refeição super nutritiva e a hora que você vai dar essa refeição já vai, vamos dizer assim, diminuir vamos dizer, o potencial dela. Então, quanto tempo antes você considera ideal para que a criança ou o bebê, eu imagino que isso deva ser, inclusive, singular de cada indivíduo, exatamente. Mas em média, quanto tempo antes? De 1 hora a 2 horas, se possível, né? Claro que quanto menorzinho menor o bebê vai, mais cedo o bebê vai dormir. Mas também menor vai ser a capacidade gástrica dele, então ele vai comer menos, né? Então, e, portanto, a absorção pode ser mais rápida. Vai ser mais rápida, a digestão vai ser inclusive, mais acho que a complexidade do que ele come também. Sim, o bebê muito mais novinho tá ali no aleitamento exclusivo. Aí ele vai mamar e vai dormir. Não tem, o leite materno não dá muita essa empanzinação, esse incômodo. Ele é mais digestível, né? Ele é mais fácil de ser digerido. Então tem esse problema. Mas com alimento mesmo, com comida... Aí, até 1 ano, está sendo introduzido os alimentos, né? Então, ele ainda não está comendo tanta coisa assim. Claro, já come de tudo, mas porções menores. E aí, mais respeitando mesmo essas coisas que a gente comentou, de tipos de alimentos, de oferecer alimentos mais leves, com menos gordura, que eu acho que já dá para resolver aí com 1 horinha antes de dormir. Existe um clássico também, outro clássico, que costuma vir como dica também das nossas mães, vovós dos nossos filhos, que é o mingau de aveia. Eu já vi que você falou ali, eu também já sabia desse poder da aveia, né, relacionado ao triptofano, mas tem gente que coloca o açúcar. Então, às vezes é isso, gente. Você pensa ali, mingau de aveia, eu tô favorecendo o sono, mas dependendo da quantidade de açúcar que você coloca, você já tá ali... prejudicando, anulando, né, vamos dizer assim, a parte benéfica. Assim... No geral, o açúcar é um vilão, né, em todas as idades, principalmente nesse momento do sono. Então, o indicado mesmo é colocar o mínimo possível. Se não conseguir fazer 100, colocar o mínimo possível para que esse efeito do acelerador, né, da euforia seja reduzido e não seja prejudicado. E é uma boa opção adoçar o mingau? Eu faço isso, então eu vou perguntar. Eu faço o mingau de aveia com o leite, a aveia e a banana amassadinha. Então ela fica na mesma textura. Geralmente quando o Henrique tá assim meio gripadinho, mas que é difícil assim, né, aceitar uma coisa mais elaborada, aí eu faço um mingau que desce mais facinho e aí o que eu adoço é com a própria fruta. Não, excelente. A banana tem magnésio, tem potássio, que são benéficos também para essa questão, tanto da serotonina quanto da melatonina, eles ajudam aí na atuação desses hormônios. Para vocês verem então que assim, como eu repito frequentemente aqui no canal, são muitos fatores que podem impactar no sono de um bebê. Então às vezes as pessoas ficam preocupadas ali com uma coisa só e às vezes elas estão resolvendo algo que antes de você querer resolver aquilo, você tem que se preocupar com outras questões, com as fundações, ali a gente chama de as fundações do sono. A alimentação é uma dessas coisas. Não tanto para o bebê que está só ali no leite materno, mas para o bebê, principalmente bebê e criança que já iniciou a introdução alimentar. Aproveito esse link para te fazer uma pergunta. O que a mãe come, o que a mãe ingere, nesses casos de bebês que ainda estão sendo amamentados, pode influenciar? Negativa e positivamente, ou seja, se eu, como mãe que estou amamentando, ingerir um mingau de aveia com banana, isso vai favorecer tanto quanto seria para um bebê que está ingerindo diretamente?
Assim, Dri, é um assunto bem difícil, né? Assim, existem N estudos, eu leio muito artigos sobre esse assunto e ainda não tem nada muito concreto do tanto que passa pelo leite, né, para aquele bebê e o tanto que aquele bebê também vai absorver do que foi passado. Mas eu acredito que sim, acredito que é importante, lógico, a mãe ter esse cuidado com a alimentação, porque na dúvida, passa ou não passa? Então, já que a gente acredita que sim, né? Tanto que a gente orienta uma boa alimentação da mãe, né? Evitar cafeína à noite. Escolher bons alimentos. Então, por exemplo, vamos evitar cafeína à noite. Até porque isso vai impactar no sono da mãe. Da própria mãe. E a mãe precisa descansar tanto quanto o bebê. Não, e a mãe passa a melatonina, a serotonina pelo leite, é fato. Isso, né? Exatamente. Então, se ela inibe a produção de melatonina. Inibe dela, ela prejudica a do bebê. Né? Então, naturalmente, a gente orienta que seja boa a alimentação e que isso, se não passar o que vai ser o precursor, né, vamos dizer assim, o que vai desencadear esse processo dentro do bebê, ele, de qualquer forma, desencadeia na mãe que vai passar mais serotonina e melatonina pro bebê. Isso é uma coisa muito interessante pra gente falar para as mães que estão ainda no aleitamento exclusivo, porque essa informação de que a melatonina ela é transmitida para o bebê através da amamentação. Isso significa que a melatonina, em geral, ela começa a ser mais produzida, não que ela não seja produzida ao longo de todo o dia, mas a gente começa a aumentar a produção de melatonina quando a luz vai diminuindo. Imagine que a gente não tivesse luz artificial. Quando o sol desce e começa o anoitecer, o próprio olho recebe essa informação, né? Conecta lá com o cérebro e o cérebro vai entender que está chegando a hora de dormir, vou aumentar a produção de melatonina. Dessa forma, a melatonina também vai ser transmitida através do leite materno e isso vai favorecer o adormecer do seu bebê. O bebê até 3 meses, mais ou menos 3 meses de idade, ele ainda não produz a própria melatonina. Então, olha como o leite materno vai auxiliar no sono nesses 3 primeiros meses. Mas para isso, a alimentação da mamãe também tem que ser ideal, né? Uma boa alimentação e até os hábitos dela, ela não estar... A mãe de um recém-nascido ela já fica mais cansada, mas o quanto mais você conseguir descansar, menos produção de cortisol você vai ter e o cortisol ele inibe a produção da melatonina. Então, se você estiver mais descansado, mais melatonina e assim isso vai ser ciclo, né? É impressionante. Alimentação, sono, tá tudo muito linkado, tudo né? Muito linkado. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas. São detalhes que muitas vezes passam despercebido, mas que podem fazer diferença. Obviamente que algumas crianças, como tudo na vida, né, gente? Alguns indivíduos, algumas crianças são mais sensíveis a determinadas coisas do que outras. Algumas vão reagir mais ao açúcar, a maior ou menos quantidade, vão ficar mais agitadas, outras menos. Outras já são naturalmente mais agitadas e vão ter isso ainda mais potencializado. Cabe a você, em casa, analisar a situação, o contexto geral, o temperamento do seu filho, a rotina da sua casa, o possível, que a gente fala muito do mundo ideal e do mundo possível, mas para trazer, porque tudo isso vai ajudar o quê? Vai ajudar na qualidade de sono do seu bebê, isso vai refletir na qualidade do sono da mãe e assim reflete na família inteira. Porque mãe exausta, menino exausto... Prejudica a casa toda, né? Prejudica a casa gente toda. Fala muito, não sei se vocês abordam isso muito nos vídeos, né, nos temas de vocês, a gente fala muito da rede de apoio materno, né? Exato. Então, assim, às vezes o pai não consegue amamentar, mas ele consegue ajudar a mãe a se alimentar melhor, deixa lá descansar um pouquinho para ela poder amamentar melhor. Exatamente. Ou seja mãe, seja a mãe da mãe, seja a mãe do pai, né? Sejam todas as avós ali envolvidas, ou enfim, quem que tenha próximo ali, que possa ajudar. É importante essa pessoa ter esse conhecimento, né? Porque até para ela ter... Olha como as coisas são ligadas. Até para a mãe ter o descanso... Então, vamos supor, de madrugada ela que tem o peito, então ela que vai amamentar. Ainda que existam outras alternativas, mas que não sejam... A gente não acredita que seja o ideal. Mas aí, durante o dia, tem muitos outros afazeres na casa. E aí, se uma pessoa está ajudando a mãe a fazer os afazeres da casa, ela pode dar uma dormidinha enquanto o bebê está dando uma soneca. Isso vai trazer mais, vai fazer com que ela fique mais descansada e assim ela não produza tanto cortisol, melatonina. E tudo isso vai refletir no sono dela, no sono do bebê
e na... O bem-estar da casa. Na harmonia da casa, como eles dizem no BBB, né? Então, eu trouxe a Fernanda aqui, gente, porque por mais que eu falasse para vocês a respeito da importância da alimentação, eu acho que é uma pessoa que enriquece o conteúdo com uma informação mais profunda, até mais técnica às vezes, mas eu acho que é importante porque, na minha opinião, quando a gente entende o que acontece, a gente valoriza mais aquela informação. É diferente de quando eu falo faça isso, faça isso, porque assim... Por causa disso. Isso e aquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Fê, pela sua participação. Quem quiser saber mais também sobre nutrição materno-infantil, a Fernanda tem um Instagram. Sim. Qual que é? Fala pra gente. É Fernanda Rabelo, _Nutri. A gente coloca aqui também. Coloca disponível e também a receita do bolo de banana eu posso disponibilizar para vocês. Maravilhoso. Vamos colocar essa receita aqui também, receita ouro. E eu queria deixar aberto para vocês mandarem as suas dúvidas, as suas perguntas. Pode mandar aqui no comentário, pode mandar também no nosso e-mail contato@sossoninho.com.br. Vai ser um prazer ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Aceito sugestão de tema também. Qual é a sua história? Qual é a sua dificuldade? Ou se não, qual é o seu triunfo? Às vezes você usou alguma coisa, alguma dica que eu dei aqui no canal e conseguiu algum benefício, resolveu alguma questão, alguma dificuldade que você estava tendo em casa. Vai ser um prazer ajudá-las e ouvir a sua história. Eu vou me despedindo aqui. Muito obrigada, Fê. E para vocês também, até o próximo vídeo. Vamos juntos. Até logo.